Mulher do céu, o que que houve? Que você tá aí ofegante, o que que aconteceu? Conte. Bom, foi difícil chegar até aqui, né? Pois é, 2020 não foi pra amadores. Menina, você quer me matar? Só me falta sobreviver o ano mais longo da história e morrer do coração. Gata, Nive, calma, já deu tudo certo. Nós sobrevivemos, somos sobreviventes. Então, ó, fica tranquila e força na peruca. Gente, apesar de tudo, esse ano não foi totalmente ruim, né? Foi um ano muito importante para os esportes, a gente cresceu muito esse ano. É verdade. Um beijo, meu amor. Até já. Ai, obrigada, meninas, obrigada pela terapia, vocês têm razão. Esse ano realmente foi muito consolidador para os esportes, porque foi um ano que a gente pôde demonstrar todo o nosso potencial e continuar mudando vidas. Inclusive, de acordo com a pesquisa Games Brasil, os games cresceram 7% esse ano e os mobile 25%. A gente pôde ser o esporte que não teve que parar apesar das dificuldades. A gente teve atletas dos mais variados gêneros migrando para o nosso mundo. E as streams cresceram de forma abrupta e a gente pôde ser entretenimento e distração para tantos que não suportavam mais o isolamento em um ano tão desafiador. Pensa comigo, já no início do ano o Brasil começou com os 2 pés no peito com a Loud faturando a Copa América de Free Fire. Nos card games a gente teve alguns brasileiros na Masters Tour de Hearthstone, incluindo, claro, a Nai Silvestre, que fez a melhor campanha brasileira na competição. Arrasou, maravilhosa. E claro, o PVVDR, que foi apenas o campeão mundial de Magic. E o Brasil começou o ano feliz com o anúncio da Pro League de Rainbow Six em São Paulo, não é? Ai, nem me fala, Cherry, porque a gente vai ter que começar a falar sobre cancelamentos. E vamos combinar que 2020 foi o ano dos cancelamentos. De pessoas, de eventos. Além do Rumble 6, a gente ia ter o Major de CS no Rio. A WESG, que é uma das principais competições multiplataforma do mundo, que ia dar o ar da graça no Brasil em 2020 e teve que adiar para 2021. Fora o adiamento da Game XP, BGS, competições de Free Fire, Overwatch, League of Legends. Fora todos os problemas envolvendo a EVO, que honestamente eu prefiro nem entrar muito nisso porque é muito pesado. E como se não bastasse o aperto no coração de todos que estavam sonhando em ver Street Fighter junto com Rocket League nas Olimpíadas de 2020. E como se pandemia mundial fosse pouca coisa, a gente ainda teve uma enchente criminosa que afetou e muito 2 grandes publishers em São Paulo, a Riot e a Garena, que perderam muitos equipamentos e tiveram parte dos seus estúdios alagados. Nia, já que a gente precisa falar sobre toda essa parte difícil, que tal a gente aproveitar para falar também sobre toda a união que rolou entre a galera do cenário em prol de arrecadações por conta da pandemia? Bem lembrado, Paulinha. Logo no início da pandemia, a gente teve o Cebolão do Baiano, que arrecadou mais de 100 mil reais a causa e teve direito até ao Toboco mandando a narração em inglês. The guy is very good. He can neutralization and the turret is down. He can stop this play and exit. TK is very good. Nossa, essa virou meu hino. A Fúria também organizou partidas beneficentes de CSGO, que contaram com a ajuda até do adulto Ney. E o Zezinho também representou o Brasil em um torneio de FIFA 20 com a mesma finalidade. Nive, também tem mais coisa boa pra falar sobre os lançamentos que aconteceram esse ano. Em específico, lançou um jogo que entrou muito no meu coração e, além disso, revelou novos talentos, várias novas competições, vários conteúdos e outras coisas incríveis. É Valor que fala, né, minha filha? É sim, ou Vavá pros mais íntimos. É verdade. O que eu achei mais maravilhoso foi ver a quantidade de talentos que eu já conhecia em outros FPS há 6 ou 7 anos que quebraram tudo e estouraram esse ano com o Valorant. Isso foi uma coisa que eu vi acontecer com muitos jogos competitivos ao longo da minha carreira. Fora o surgimento e ampliação de organizações, né? Que eu considero esse um passo natural à medida que surgem novas modalidades. Esse ano, por exemplo, foi inaugurada também a Team Vikings e a Vorax. Tivemos mudanças em outras orgs, como a PEN de CS, que se mudou para o Canadá, a Team Liquid, que passou a apostar no Free Fire, e até tretas como o Flamengo e Team One, mas eu vou pular essa parte porque aqui não é Treta News, aqui é Namastê News. Não vou nem falar dos bugs dos coaches, falei ops, e nem da treta da Loading, falei também ops.
Mas sem desvirtuar, porque a gente teve esse ano também o lançamento de Legends of Runeterra, do Wild Rift, né, o LoLzinho Mobile, Fall Guys, que fez a gente passar muito ódio nas Olimpíadas do Faustão. Tivemos expansão sucesso de World of Warcraft, que foi a Shadowlands, The Last of Us Part 2, que foi o La La Land do Game Awards, eleito melhor jogo do ano depois de fazer a gente sofrer mais do que Covid. Ai, aquele final. E também teve Cyberpunk, que também fez a gente sofrer, né? Namaste News, Nive, Namaste News. Tivemos o novo Watch Dogs, a era viking assassina de Assassin's Creed Valhalla e um RPG que eu já tô viciada, que é o Phoenix Rising. Teve novo Spider-Man, sim, mas pra falar dele eu preciso de um grandíssimo parênteses pra chegada da nova geração. Tanto da Sony quanto da Microsoft, que eu tive a honra, inclusive, de ser apresentadora no evento de lançamento do novo PS5, que também virou outro sofrimento de 2020, né? Porque a gente não encontra console novo pra comprar em lugar nenhum. E a epidemia de um jogo antigo que fez a gente ouvir muito Barões da Pisadinha esse ano. Olha, Nive, eu pensando que você não ia falar dos Scanias dirigidos por nós, mas guiados por Deus, hein? Beijo, gata! Óbvio que ia, Di. E teve mais um jogo que não foi lançado esse ano também, mas que virou febre na quarentena. Mas eu já falei pra vocês que eu não sou impostora. Tá, então você me diz por que você não reportou o corpo? Gente, mas peraí. Vocês notaram que vocês estão se acusando demais, mas ninguém perguntou qual foi a última task que a Nive fez? Gente, eu só tava ligando os fiozinhos da elétrica, por favor, não me quitem. Ó, mas só falando de novidades, a gente teve muito campeonato pra ajudar a gente a ficar em casa. Apesar dos empecilhos, o CB Loiro desse ano, meu amigo... Ai, o CBLOL tava lindo, né, Nive? E a gente teve também novos narradores, novos analistas. Quem diria que o Takeshi ia virar caster? É verdade, Rafa. E o curioso de ver o Takeshi cansando ali de jogar e o Jovirone decidindo virar pro player. Aí a gente teve duas finais emocionantes e a despedida desse formato que a gente conhece do CBLOL, já que a Rito Gomes anunciou a mudança para o sistema de franquias. E fechamos com chave de ouro com um clássico PEN vs INTZ. E PEN raiz com direito a BRTT e um time dos sonhos, que deu INTZ, mas mesmo assim, ó, Tinouzinho brilhou, foi muito e rapou logo 3 estatuetas no prêmio CBLOL. Apesar de não ter trazido o título, tô muito feliz de ter ganhado essa belezinha aqui. E no circuitão a gente teve a entrada da Harumi, a primeira mulher a disputar um campeonato oficial de LoL no Brasil. Já tava na hora, né? Pois é, e ó, no CSGO a gente também não teve pouca coisa não, né, amiga? Não mesmo, amiga. A gente teve CBCS, Tribute Major, Clutch, GC Masters feminina. E boa, Babi! Além também do anúncio da Liga Feminina da Game XP e muito mais. Bom, e no Dotinha? Ni, a gente teve o CBDota, isso sem falar no Lelis. Ele foi o sul-americano com mais títulos no Dota 2 e ainda ganhou o MVP da ESL One Tailândia, ou seja, brabíssimo. E ainda levou o Prêmio Esportes Brasil, né? Orgulho desse menino. Teve circuito de Valorant e o First Strike que levou o Tichinha com ele. Nosso comentarista maravilhoso, depois de quase 10 anos de LoLzinho, anunciou sua saída para virar caster de Valorant. E teve Invitational de Rainbow Six com os nossos meninos da Ninjas em Pijamas pegando o vice no Mundial, além, claro, de Brasileirão e circuito feminino. E a gente teve também o Pro Legends de TFT, Just Dance Max Challenge, final regional de COD Mobile com BR garantindo a vaga. Foi lindo, eu tava lá apresentando esses dois últimos, inclusive. E falando do COD, também não dá pra esquecer o Warzone, que teve um ano muito importante pra consolidação do competitivo. Ah, teve Mundial de Mortal Kombat, que deixou a gente com o coração apertadíssimo, achando que o Conqueror não ia conseguir o visto. E no FIFA, a gente teve um ano muito importante pro cenário de futebol virtual, e eu quero destacar a Teca, que foi a primeira jogadora profissional brasileira a jogar pelas traves. No PUBG também o Sparking conseguiu acabar pra sempre com as nossas desculpas de gente, eu joguei mal por culpa do ping, depois dele ter o maior número de eliminações em 3 campeonatos, jogando com apenas 220 de ping. Quem também não conhece limites é a galera do Free Fire, né, Nive? Verdade, Ma. Pensa comigo, a gente teve LBFF, 2ª e 3ª divisão, NFA, Copa Free Fire, Copa Nobru. Nive, não esquece de falar do Campilota.
Óbvio que eu não ia esquecer, né? O campeonato feminino de Free Fire da minha amiga Camilota. E a Taça das Favelas, né, Ni? Nossa, você é louco, pai. Quebramos tudo. A gente teve também a classificação do Jaleste pra Capcom Cup, brasileiro que vai representar a gente. E FNCS, Overwatch League, PES, Batalha de Robô. Ó, esse ano teve até campeonato de The Sims, foi coisa linda. E foi premiação que não acabava mais, só pra você ter uma noção, só o Fortnite distribuiu 15 milhões em premiação no Brasil. E eu acho que a gente pode cravar que foi um ano furioso, né? E um ano explosivo. Porque tanto a Fúria quanto a Boom Esportes não brincaram em serviço esse ano e levaram tudo que puderam. Eu ia ter que fazer um vídeo dedicado para caber tudo que eles conquistaram. E teve muitas danças das cadeiras que não vão caber aqui, mas Iodinha que saiu da Red, quase saiu da Twitch inclusive, na MBR nem se fala, Taco, Fer, Dead, Zeus, a Mayumi que saiu da INTZ e não posso deixar de falar da aposentadoria do Kami. E eu acho que se você não vai fazer alguma coisa para se dedicar 100% de corpo e alma, não tem por que fazer. Mas esse ano fez a gente ter que se acostumar com a falta de aglomeração, mas aglomerar para assistir show do Travis Scott dentro do Fortnite. E teve vários feats de games com outros tipos de entretenimento, como por exemplo o Crash Bandicoot, que entrou na Carreta Furacão, Ilzinha apresentando o Big Brother Brasil 20, Charlie Brown Jr. no Tony Hawk's, e eu virei até melhor amiga da Alexa. Alexa, quero ser apresentadora gamer. Você pode perguntar para a Nive. Ela é muito boa nisso. Uma pena que sempre pega o meu loot. Que mentirosa. Nive, não se esqueça de falar do maior evento do Fortnite. Teve Marvel, Star Wars, God of War. Deu pra jogar com muito estilo. Gente, essa eu amei poder dar umas machadadas ali de Kratos. Aliás, eu preciso ressaltar que o jogo esse ano ganhou uma atualização para deixá-lo mais leve e acessível a máquinas menos potentes. Todo mundo ganha. E o esporte tá tão grande que cada vez tá tendo mais mansões gamers. Nem me fale, Nive. Eu mesma tô aqui na mansão Laudê e, cara, esse ano essa família cresceu demais. Inclusive, eu entrei nela, né? E tô muito ansiosa porque essa família vai crescer muito mais em 2021. E, cara, esse ano que vem, me aguarda, porque vai ser cabuloso. Menina, a Laude não tá fraca, não. Inclusive, acabaram de anunciar a line-up de League of Legends, trazendo o Tai, Jinquedo e até o alemão Dom. E tem o Final Level também, cada vez com mais iniciativas de esportes, alôs grandes e várias outras surgindo. Ni, e não dá pra esquecer de falar que esse ano o TikTok veio com tudo. E tem muita gente dos esportes eletrônicos arrasando nos challenges e dancinhas também. Você inclusive, né? E a gente teve também várias super transmissões, como as 2 edições do HyperX Challenge, o Io Prêmio Esportes do Yoda e a Super Arena de Games da CCXP. E para coroar o ano e poder homenagear a todas as pessoas fantásticas que fizeram esse ano ser um ano melhor, que nos entreteram, nos trouxeram alegria num ano tão difícil, a gente fechou dezembro com o Prêmio eSportes Brasil. E o meu destaque vai pro Gaules, que não só venceu 2 prêmios merecidíssimos lá, como personalidade do ano, por toda a diferença que ele faz no cenário e todas as causas sociais que ele abraça e levanta, e como streamer do ano, que vão combinar que depois de ser o streamer mais assistido do mundo no mês anterior, não tinha como ser diferente, né? E ainda me emocionou muito quando ele entrou com os 2 troféus na mão e o EV perguntou pra ele: quer ajuda pra carregar? E ele disse: tá tranquilo, tem muita gente comigo segurando isso daqui. Boa. Foda. E é assim que eu vejo esse universo, que é a nossa paixão e que a gente batalha nele há tantos e tantos anos. Porque o esporte é gigante assim porque a gente ama ele e carrega ele pra onde for. E diversos movimentos, periodicamente no cenário, mostram isso pra gente. Inclusive, eu tenho muito orgulho de ter feito parte de um deles esse ano, que foi o movimento de Libras nos vídeos junto com a Su, que em pouquíssimo tempo a gente começou uma moda maravilhosa e sem volta para a inclusão cada vez maior nos esportes. Porque eu disse isso esse ano, inclusive, em uma palestra que eu fiz em Portugal, falando sobre a toxicidade nos esportes, que a gente só combate ela sendo cada vez mais diversa, para aceitar cada vez mais todas as pessoas possíveis. Porque o público de games não tem uma cor, um perfil, um estereótipo, um gênero. E foi por isso que eu chamei tanta mina braba e maravilhosa para dar o ar da graça nesse vídeo. Meu muito obrigada a todas elas pelo corre, nenhuma se opôs a participar. E eu queria ter chamado muitas mais. Vocês vão dar falta sim
de várias garotas. E isso é maravilhoso, porque quando era tudo mato, era impensável você reunir 20 minas incríveis que representam o cenário e pensar que faltou mais de uma centena delas. E meu agradecimento especial vai pra Evelyn por me ajudar a reunir os acontecimentos desse ano, porque foi um ano realmente muito longo e eu jamais conseguiria fazer tudo isso sozinho. Devo ter esquecido muita coisa, né? Coloca aqui nos comentários pra me ajudar. Esse ano foi difícil, mas se a gente for se ajudando, 2021 vai ser muito mais leve. Desejo a todos um maravilhoso ano novo. Que a gente persevere, mesmo em meio às dificuldades. E que seja muito, muito feliz.